Graças e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos, assim, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que já nos acompanham nas redes sociais, irmãos de vários estados do Brasil, inclusive daqui também do estado do Rio Grande do Norte, onde estamos no momento, no presente momento. Amados, se você querendo se inscrever no nosso canal, dê o seu like lá, tá? É pb. Samuel Nascimento de Melo, tá bom? A lição que vamos estudar domingo é a lição de número 9. Estamos estudando nesse trimestre a carreira que nos está proposta, tá? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu, tá? A lição que vamos estudar domingo é a lição de número 9. Domingo será o dia 2 de junho de 2024. O tema da lição é Resistindo à Tentação no Caminho. O textuário nos diz assim: vigiai e orai. São duas coisas, né? Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, a natureza de Cristo em nós, ela está sempre forte, sempre pronta. Mas quando você começa a alimentar a carne, aí fica difícil. Por quê? Porque você vai alimentar o seu velho homem. E o texto vai dizer que a carne é fraca. Tá? Ela é fraca diante da tentação. Tá bom? Mas a natureza, quando você crucifica o velho homem e você dá evasão ao novo homem, a nova natureza de Cristo em nós, aí você vai estar vigiando e orando, tá? Então, o textual, a verdade prática nos diz ainda assim: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela, tá? A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, que nos vai falar sobre a tentação de Jesus. Nem Jesus escapou da tentação, porém ele não cedeu à tentação, tá bom? Nem Jesus. Então isso inclui a dizer que não é pecado ser tentado, o pecado está em ceder à tentação. Temos que triunfar sobre ela, assim como Cristo triunfou. Então eu vou querer, no desenvolvimento da aula aqui, trazer alguns pontos bem interessantes para os irmãos, para os professores, para aplicar domingo na escola bíblica dominical e os amigos e irmãos do nosso grupo aí da EBD, tá? Tutorial e da EBD, e manual da EBD também, tá bom? Que estamos nesse grupo. Então vai algumas perguntas e respostas aqui do que a gente tem postado lá no grupo. E a nossa aula, obviamente. Então, a palavra-chave não poderia ser outra, é tentação, e ao longo aqui da lição vamos estar explicando com mais detalhe o que é a tentação, o que é a provação, se é a mesma coisa ou não, tá? Se está dentro de um contexto, uma e outra dentro de outro contexto, e assim por diante. Na introdução, eu fiz um resumo da introdução do comentarista, óbvio, eu coloquei assim: a tentação é algo que o cristão enfrentará ao longo de sua jornada. Isso é uma grande verdade. Eis o conselho de Jesus, né? Mateus 26 e 41, que está no textual. Qual o conceito bíblico de tentação? Como Jesus enfrentou a tentação? Jesus fugiu, Jesus enfrentou, Jesus venceu, Jesus cedeu. Como ocorreu? Como se deu isso, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 4, vai dizer que o que fazer quando somos tentados? Como devemos resistir à tentação? Vamos lá. Primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz assim: a tentação e sua esfera humana. Aí o primeiro subtópico do primeiro ponto nos diz conceito bíblico de tentação. Qual é o conceito bíblico de tentação? O comentarista colocou aqui 3 palavras em hebraico. Eu vou resumir aqui. Ele colocou o conceito bíblico de tentação, as 3 palavras na Bíblia, né, para a tentação. No hebraico, a palavra massash, né, que significa teste ou provação. Está muito ligado. Eu diria que a ideia da tentação e da provação
ela vai depender muito de quem vem, tá? De quem é o causador disso. Isso aí, quando a causa é vertical, ela vem de Deus para o homem, para o ser humano, ela sempre vai estar ligada à ideia da provação, porque Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado, tá certo? Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago para a gente entender melhor essa questão. Tiago, eu não tinha programado aqui para ler ele agora, mas como eu citei, e a gente precisa dar uma explicação, mas na frente eu explico melhor esse detalhe aí, tá? Porque eu coloquei mais na frente. Mas o livro de Tiago, ele vai deixar bem claro que Deus a ninguém tenta, tá certo? E por ninguém é tentado. Quando a gente observa lá, por exemplo, a questão de Abraão, Deus provou, né? Tem até Bíblias, né? Que a tradução vem Deus tentou, mas não na ideia de indução ao pecado, mas sim na ideia de provar, de testar a fé de Abraão, porque essa palavra também ela tem a ver com teste, tá? Com provação, com teste. Essa Bíblia, eu uso pouco ela, eu uso mais a outra. Peraí, Tiago não vai fugir daqui não. Eu gosto de ler o texto porque a gente embasa melhor a palavra, tá bom, meus amados irmãos? A gente embasa melhor a palavra. Pronto, Tiago capítulo 1, no versículo de número... Deixa eu ver se é o 14 mesmo. Cada um, porém, é isso mesmo. Versículo 13, melhor dizendo, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Tiago deixa claro isso. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Aí no versículo 15, Tiago dá uma resposta bem interessante sobre a questão da doutrina do pecado, da hamartiologia, que a gente estudou na lição passada, de confissão de pecados. Ele vai dizer, então esse desejo tendo sido concebido, ele dá à luz ao pecado. A concupiscência, o desejo desenfreado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte, né? A concupiscência gera o pecado, o desejo enfriado, e o pecado gera a morte, tá? E aí gera destruição total. Mas por Deus ninguém é tentado, e sim é provado. Ainda que, vamos aqui mais adiante para a gente entender melhor essa questão, porque senão a gente já vai falando o que vem depois, né? Então eu não quero botar os carros na frente do boi, tá bom? Então, ó, no hebraico a palavra massash, teste, provação. De Deus para o homem, provação. Do diabo para o homem, tentação. Ser tentado não é pecado. Tá? A gente até vai ver isso lá no finalzinho. O comentarista colocou uma ilustração feita pelo reformador Martinho Lutero. Então, ser tentado não é pecado, né? Por exemplo, quem confessa a tentação não confessa o pecado. Quem confessa uma fraqueza, escuta isso aí, não confessa um fracasso. É melhor a gente sentar e reorganizar, porque a tentação ela é um processo, ela não é da noite para o dia, não, ela é um processo, né? A Bíblia vai dizer que Satanás ele vem com um sapatinho de lã, e é importante entender que a tentação tem duas vias, e a gente vai falar sobre, ela tem uma questão do agente externo e ela tem um agente interno, a gente vai falar sobre isso ainda. Então, olha, tem uma outra palavra no hebraico, no grego, né, que já é peirasmos, no grego, significa também teste e prova, certo?
25 vezes no Novo Testamento essa palavra está lá, em Atos 20, 19, em 1 Coríntios 10 e 13, em Tiago 1, 2 e 12, e assim por diante. Então, ó, o verbo peirazon, testar, submeter à prova, a gente já vai ver 36 vezes no Novo Testamento, o comentário já colocou aqui. Está em João 6 e 6, Gálatas 6 e 1, e em Apocalipse 2 e 2, e o verso 10. Aí eu coloquei aqui, qual é a definição da palavra tentação? Escuta bem. Qual seria, como a gente vai definir essa palavra tentação? O comentarista, ele deu uma definição aqui, é bem interessante. Eu vou ler a definição que ele deu e depois vou colocar mais, acrescentar mais algumas definições da palavra tentação, tá bom? Diz aqui. Assim podemos dizer, comentarista Osiel Gomes, pastor Osiel Gomes, assim podemos dizer que tentação é um experimento, teste ou prova diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Tá? Isso aqui se encaixa muito dentro da visão da tentação vindo do próprio diabo. Ainda que aqui ele coloca aqui a palavra, como é o nome? Cadê? Teste, né? Ou prova, tá? Mas ela está mais ligada ao diabo. Então, a tentação, ela tem a ver, quando ela é do agente externo do diabo, tem a ver com indução ao pecado. Tá? Por quê? Nessa indução ao pecado tem a concupiscência da carne, normalmente quando é ligada a essa tentação, a questão do sexo feminino, há uma facilidade maior da tentação ser através da boca, da língua, né? Ainda que o homem também peque com a língua, claro, mas eu digo assim, há uma probabilidade maior da questão do sexo feminino ser com a fala, certo? Ou até mesmo pelo que se ouve, tá bom? Porque a mulher, ela é seduzida pelo o que se ouve, certo? E o homem não, o homem é pelo que se vê. Aí já vem uma outra questão. Quando é dentro dessa proposta da carne, né? Da carne, aí, ou seja, da carne não, a concupiscência da carne, né? Que tá ligada muito a essa ideia aí da boca, do ouvido aí, na questão da mulher, e do homem no sentido de pecados também sexuais. Mas tem também a concupiscência dos olhos, e aí fica mais ligado também à ideia do homem, porque o homem é pelo que vê. Ainda que Eva também foi atraída pelo que viu, mas ela foi atraída também pela conversa da serpente, pelo evangelho da serpente. Tá? Então, e a soberba da vida? Primeiro João vai falar, né? Sobre essa questão da concupiscência da carne, desejo desenfreado, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que está ligada ao orgulho, que está ligado à autossuficiência, que está ligado à prepotência, que está ligado à síndrome de Lúcifer, que está ligado à vaidade, tá? À arrogância, certo? Então, Salomão vai dizer em Provérbios, vamos ver lá em Provérbios, no capítulo de número 16, opa, já abri dele, capítulo 16 de Provérbios, versículo 18 e 19, veja o que é que vai dizer, 16, 18 e 19, ele vai dizer que o orgulho vem antes da destruição, o orgulho precede a queda, e o espírito altivo, a soberba, né, antes da queda. Ó, o orgulho, certo? Ou a soberba, né, vem antes da queda, e o espírito altivo, né, antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então, o orgulho precede a queda e a soberba precede a ruína, certo? Então, é preciso ter cuidado, certo? Então, o que seria tentador? O que é o tentador? A palavra tentador significa aquele que solicita ou seduz para o mal. Está muito ligado ao inimigo das nossas almas. E o que seria tentar? Tentar é procurar corromper, tá bom? E a tentação, ela usa duas vias. É bom a gente entender aqui que a tentação, ela usa duas vias. Eu diria que nesse caso aqui, ó, por exemplo, a tentação no contexto externo, né, quando ela tem um agente externo, esse agente é o diabo.
externo. A gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3, o evangelho da serpente, né? Quando veio seduzir a Eva de querer colocar palavras na boca de Eva, dizer que Deus disse aquilo que Deus não falou. Com a mentira. O diabo ele sempre vai usar a mentira. Ele é o pai da mentira. Nunca se formou na verdade, desde o princípio. Então, quando o agente é externo, esse agente ele da tentação é o diabo, né? Esse agente externo que vem tentar essa via. Mas tem duas vias a tentação. Tem a via também quando no contexto do agente interno. Quando o agente é interno, está ligado à nossa velha natureza, o velho homem que está dentro de nós. E com isso tem uma história, um fato interessante. Uma vez chegaram para o índio e perguntaram, o índio disse assim, índio tem 2 lobos dentro dele, 2 cão. Aí disseram, ô índio, sim, mas aí ele disse assim, um cão pede para índio fazer o que é bom, e o outro cão pede para índio fazer o que é mal. Mas aí fizeram a pergunta, mas índio, qual deles 2 vence? Ele deu uma resposta muito sábia, ele disse, aquele que eu mais alimentar. Então, se eu alimento a carne, Romanos capítulo 8, né? Aí eu vou se inclinar para a carne, mas se eu alimento o espírito, eu vou vencer a carne, eu vou crucificar a carne. Amém? Então, existem esses 2 agentes. O agente externo, que está ligado ao diabo, e o agente interno, que está ligado à nossa velha natureza, o velho homem que habita em nós. É como canta Sérgio Lopes, né? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus, como é feito no simbolismo do batismo. Aquilo que já aconteceu na regeneração, quando a gente se converte a Cristo, tá? Então, a tentação no contexto interno está ligado à ideia de Tiago 1, 14, 15, tá? A concupiscência gera o pecado gera a morte, como a gente já leu. Eu coloquei uma observação aqui. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Então, a nossa mente é o maior campo de batalha. Lembra o que Paulo disse? Revestivos de toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, e ele vai dizer que a gente coloca o capacete da salvação para proteger a nossa mente, porque o maior campo de batalha que tem é a nossa mente. A gente não determina o que vai pensar, porque é um processo que não para, mas a gente determina o que quer continuar pensando, raciocinando, tá? Aquilo que a gente der mais evasão é aquilo que a gente vai praticar. Aquilo que a gente deixa passar, vai embora, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro dessa proposta ainda da tentação, no terceiro subtópico, falamos do primeiro subtópico, conceito bíblico da tentação, segundo subtópico, 2 vias da tentação, e agora vamos para o terceiro subtópico, eita, a hora corre, né? Tentação, um fenômeno humano, puramente humano. Deus não é tentado, o diabo não é tentado, puramente humano. A tentação é a prova e a provação são irmãs gêmeas. Veja bem, eu coloquei uma ilustração aqui para você entender melhor, porque é bem parecido, mas tem uma certa diferença entre elas, tá? Dependendo de quem de onde vem, tá? De onde vem, quem é o agente. A tentação e a provação são irmãs gêmeas, eu diria que elas andam de mão dadas. Assim como é bem diferente a questão, mas lá no Salmo a bondade e a misericórdia andam de mão dada, a tentação e a provação andam de mão dada, mas são vias diferentes, tá? Uma sempre vai estar ligada à indução do mal e a outra sempre vai estar ligada a um teste, a uma provação, para uma finalidade, para um aperfeiçoamento, certo? Para uma prova de algo, e aí a gente vai ver na vida de Abraão, a gente vai ver na vida de José, a gente vai ver na vida de vários homens de Deus, de Jó, a gente vai ver também. Então, ó, eu coloquei aqui, é parecido com a ideia de, por exemplo, eu diria que a tentação e a provação, para a gente ilustrar para vocês entenderem melhor, ela pode ser considerada como 2 irmãos gêmeos. Lembra dos filhos de Isaac, do patriarca Isaac? Jacó e Esaú. 2 irmãos gêmeos, mas de placentas diferentes, com personalidades diferentes, com ideias diferentes, com caráter diferente,
e com físico turístico diferente. Um era liso, o outro era peludo. Um era caçador, o outro era pastor de ovelha. Então eu diria que, vamos fazer um exemplo, né, uma ilustração aqui, de que a tentação e a provação, ela tem essas diferenças, paradoxal, tá? Ainda que aparentemente, né, andam juntas, porque muitas vezes o processo de uma desencadeia a outra, o processo da outra desencadeia essa, tá bom? Por exemplo, vamos dar um exemplo disso que eu estou falando. No Jardim do Éden, por exemplo, lugar de delícia, onde Deus botou Adão e Eva. Ali, quem desencadeou primeiro o processo foi a provação. Deus colocou a árvore no jardim do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E disse, pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, antes mesmo do pecado original, Deus já colocou um primeiro não. A gente tem que aprender a lidar com os limites que Deus nos impõe. Já existia um não, mesmo antes do pecado. Pelo fato do homem e a mulher. Pronto. Aí foi desencadeado o quê? O processo da provação, do teste. Deus testando a fidelidade de Adão e Eva. E Deus aconselhou, Deus orientou, Deus falou, Deus deu todas as diretrizes. Falharam porque quiseram, porque comeram. Foi um fato consumado. É como diz Tiago. Primeiro veio a concupiscência, depois gera o pecado, e o pecado gera a morte, tá? Então, é um fato. O que é pecado? Fato consumado. Eu vi, desejei, peguei, provei, comi, certo? Abriram-se os olhos. Então, Deus coloca o primeiro não. O primeiro não. Pelo fato de pecarem, e aí pronto, vem o desencadeamento da provação, que gera a tentação. Por quê? Porque aí veio o tentador para induzir eles ao mal, ao pecado, à queda, que eu diria que foi o maior catástrofe da história da humanidade, pior do que a pandemia, pior do que qualquer catástrofe, foi a queda. O pecado original trouxe consequências irreparáveis, porque foi a primeira quebra de princípio espiritual, e todo princípio espiritual que é quebrado gera consequências irrecuperáveis. Só Deus pode dar jeito nessa situação. Não existe remédio, tá? Não existe remédio para o pecado. Só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então tem que ser uma ação muito divina e poderosa para resolver essa questão. Vamos lá. Já na questão do caso do patriarca Jó, a Bíblia diz que quando os filhos de Deus vieram se apresentasse a Deus, entre eles veio Satanás. E a Bíblia diz que Satanás, ele incitou Deus a provar Jó. Tá? Mesmo não havendo falha. No capítulo 1, e o versículo mais adiante, parece que o versículo 3 vai dizer que mesmo não havendo porquê nem para quê, ainda que depois a gente viu resultados. Tanto da provação quanto da tentação. Certo? Vimos resultado. E aí, o que acontece? O primeiro agente com Adão e Eva foi a provação. Foi desencadeado o agente da provação. E depois veio a tentação. Já na questão do patriarca Jó, primeiro veio a tentação. E com a tentação, a aprovação. A aprovação. Porque aí ele começa a ser provado por Deus. E prova justamente, você não sabe quando está sendo provado. É por isso que ele ficou sem entender, confuso. Uma hora dizia que as flechas do Todo-Poderoso me atingiam, aquela coisa toda. E é bom lembrar que a gente, até no grupo que temos da Manual da EBD, falamos que Jó, ele pecou. Jó, ele não blasfemou contra Deus. No capítulo 1, versículo 22, né, o início da prova ali, ele foi provado em 7 áreas da sua vida. E do início da prova ali, ele realmente não blasfemou. Mas no capítulo 3 por diante, ele vai amaldiçoar o dia que nasceu, vai amaldiçoar o dom da vida. É pecado, irmãos, é pecado, tá? Ainda que isso, diante da situação que ele estava, meu Deus, não quer dizer nada. Para o que ele estava vivendo e passando no momento, foi terrível. Experimente perder todos os bens que você tem, só todos os bens. Não precisa nem perder toda a família, morrer todo mundo da família, todos os filhos, e nem perder toda a saúde, tá? Então ele foi testado principalmente nessas 3 áreas. O diabo quis provar para Deus que Jó não amava mais a Deus do que a sua riqueza,
que Jó não amava mais a Deus do que a sua família e que Jó não amava a Deus mais do que a sua saúde. E Deus provou para Satanás que Jó amava a Deus mais do que a sua riqueza, mais do que a sua família, mais do que a sua saúde. E com isso Deus deu em dobro, tá bom? Então vamos mais adiante. Então nesse processo aí, né, Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, te contemplam. Jó vai dizer no capítulo 42, me arrependi de tudo aquilo que eu disse, porque teve um momento que Jó chamou Deus por quebra-braço. Deus diz assim, Deus me coloca diante de um juiz, me coloca eu num lado, tu no outro, o Senhor no outro, e um juiz, para ver aqui se realmente, então, ele criticou a sabedoria de Deus, e Deus ele vai e pede conta disso. A gente vai ver a partir do capítulo 37 ao capítulo 42, Deus faz 70 perguntas a Jó e ele não responde nenhuma, tá? Mas vamos mais adiante, porque o assunto é tentação, senão a gente sai do foco. Então, enquanto a tentação é de origem maligna, tá? A provação é de origem divina, tá bem? A gente vai ver no caso de José, certo? Provação. E aí também vê a tentação. Caso de Jó, caso de Abraão. A gente vai ver a mulher Ciro-Fenícia, foi provada, testada, não é isso? E assim por diante. Então, olha, enquanto a tentação gera o pecado, e o pecado gera a morte ou a destruição, a provação gera provisão. A gente vai ver isso na vida de José, vai ver na vida de Abraão. A provação gera experiências, tá? A provação gera realização, a gente vai ver na vida de José. A provação gera aperfeiçoamento, a gente vai ver isso na vida de Jó. A provação gera perseverança, o próprio Tiago e o próprio Paulo vai falar sobre isso, tá bom, meus amados? Eu coloquei aqui uma observação. O que quer dizer o que quer dizer que não vos deixará tentar acima do que podeis? Vamos ler o texto de 1 Coríntios, para a gente explicar melhor isso para os irmãos. Deus nos prova além das nossas forças, sim ou não? Aí alguém vai dizer, não, porque em 1 Coríntios, vamos lá, o irmão precisa falar sobre isso. No capítulo 10, mais preciso, o versículo 13, vai nos dizer assim, ó, não sobreveio a vocês, assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Todos os homens são passivos à tentação. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Escute bem. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Veja bem. A pergunta é, podemos ser tentados além das nossas forças espirituais? Não. Mas podemos ser tentados além das nossas forças físicas? Quase sempre somos tentados além das nossas forças físicas. Tá? Jó é uma grande prova disso. Eu não vou aqui citar o sofrimento de Jó, mas é terrível. Tá? Jesus foi prova disso. O texto vai dizer que quando Satanás foi embora, se retirou, os anjos vieram socorrer Jesus. Estava fraco, debilitado, com fome, com frio, provavelmente também com sede, né? O texto não vai deixar claro, mas a gente vai observar 40 dias no deserto, meus irmãos, ainda que ele tivesse bebido água, mas naquele momento lá, depois daquela situação, ele encarou o próprio Satanás. A gente vai falar sobre isso aqui. Não é simples, o próprio diabo veio até ele, o príncipe deste mundo, o Deus desse século. Vamos lá, e a gente vai explicar melhor aqui na continuidade. Então, dentro dessa proposta aqui, a ideia é essa, olha. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Essa ideia aqui das limitações, né, refere-se a limitações que Deus impôs sobre o Satanás, com respeito ao que ele pode ou não fazer. Lembra que ele colocou limites? Olha, toca em tudo que ele tem, menos na alma, no espírito. Olha aí.
Mas na carne, somos tentados além das nossas forças físicas, sim. Provados além das nossas forças físicas, sim. Quase sempre. Quase sempre. Tá? Porém, espirituais não, porque a Bíblia diz a carne é fraca, mas o espírito é que é forte. Tá? Temos sua promessa. Toda tentação pode ser vencida pela nossa fé. Tá? Permanecendo constante em Cristo, é óbvio. E na cruz, o que dá o poder do Espírito Santo para nos ajudar. Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. Tá? No segundo tópico da nossa lição, vamos mais adiante que o assunto é bom e no instante passa a hora. Mas no segundo tópico da nossa lição, ainda nos diz assim, o Senhor Jesus e a tentação. Tá? A aprovação do Senhor Jesus, por exemplo, a aprovação do Senhor Jesus, no primeiro subtópico do segundo ponto, desaprovação do Senhor Jesus. Você vai observar que tanto lá no Éden, a mulher estava sozinha, quanto aqui no deserto, Jesus está sozinho. Então, a hora mais propícia e mais fácil de cedermos à tentação ou do diabo procurar-nos para nos tentar será quando estamos só. É a hora que somos mais tentados. Isso é uma grande verdade. Por quê? Porque vem sentimentos, vem a liberdade de estar só. Né? É por isso que fidelidade não é honrar na presença, mas é honrar na ausência. Lembra de José? Não tinha ninguém na casa lá, só estava ele e a mulher. Mas ele fugiu. Então, olha, o diabo espera estarmos sozinhos. Uma outra hora também que estamos muito vulneráveis à tentação é depois que pregamos. Já vi vários pregadores falar sobre isso e é uma grande verdade. A gente fica vulnerável. Tá? Quando a gente está pregando, a gente fica como um leão na pregação. Mas depois a gente fica vulnerável. Tá certo? Somos homens, tá? Limitados. Queridos, então, ó, o diabo espera estarmos sozinhos. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Por isso que Deus vai dizer, não é bom, é a única coisa. 7 coisas Deus diz que é bom lá no Gênesis. Mas na última ele diz, e viu Deus que era muito bom tudo que tinha feito, né? Mas em capítulo 2, versículo 18 vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntura. O diabo aproveitou a mulher sozinha e foi lá tentar. Então, bem, já em Mateus capítulo 4, versículo 1, vai dizer que Jesus foi levado para o deserto. Enquanto no livro de Mateus diz que ele foi levado para ser tentado, tanto no livro de Marcos como no livro de Lucas, não diz isso. Diz que ele foi levado para o deserto. E ali houve uma preparação, mesmo Jesus sendo filho de Deus, mas ele estava como verdadeiro homem, sujeito a levar uma topada, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia vai dizer na carta de Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas não cedeu em nenhum momento, não pecou em nenhum momento, mas foi tentado em tudo. A diferença dele para Adão é que Adão falhou, é que Adão e Eva estavam, principalmente Eva, né, e depois veio Adão, estava num paraíso, num lugar de delícia, sem nenhuma necessidade de pecar, mas falharam, a culpa foi deles, tá? Vocês, o homem e a mulher em estado perfeito, falharam, perderam vários privilégios. Enquanto isso, Jesus está num deserto, com fome, com frio, com calor castigante. Você quando está com fome, você tem condições de raciocinar, meu amado? Tem não. Então o diabo esperou o momento que Jesus estava mais frágil para chegar, para tentar. Então o diabo nos prova além das forças físicas. Jesus foi provado além das forças físicas. A Bíblia diz que quando o diabo foi embora, que se retirou, Jesus caiu fraco lá. Os anjos precisou socorrer Jesus. Certo? Socorrer Jesus. Por aí você tira. Não é fácil. Foi uma batalha espiritual. Jesus, homem contra o diabo, espírito, sagaz, astuto, dragão, antiga serpente, besta fera. Tá bom? Astuto, astucioso, não desiste de primeira. Né? Tentou 3 vezes. E deixou por um tempo, até um outro tempo oportuno. Então, o Espírito levou Jesus para ser tentado, né? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, mas em Marcos e Lucas já não diz assim, tá? No grego a palavra é peirazo, que quer dizer pôr à prova. Jesus foi colocado à prova. Então, essa provação, ela gerou o quê? A tentação. Tá? Lá, colocado lá no deserto, tá?
Então, ó, a tentação desencadeou a provação. Ainda que a palavra aqui, peirazon, né, que significa pôr à prova, né, querendo ou não, ele foi colocado ali, e obviamente que de início ele foi colocado no deserto, e ali ele orou, estava orando, estava jejuando 40 dias e 40 noites, tá? E aí foi tentado, esse meio termo aí, ele foi tentado. Tanto ele foi tentado, como ele foi provado e aprovado, certo? Essa é a grande verdade. Eis a diferença lá de Adão. O primeiro Adão falhou, fracassou, mas o segundo Adão não. O segundo Adão é a videira verdadeira, é Jesus Cristo o Senhor. Então, a tentação desencadeou a provação. Segundo subtópico, as áreas que Jesus foi tentado. Primeiro, Jesus foi tentado na área física, fisiológica, tá? Na questão biológica, o homem é um ser biológico. Jesus foi tentado na área física, na questão carnal, na questão da área fraca, frágil, a questão da alimentação. És o Filho de Deus? Transforma essas pedras em pães, né? Houve um insulto para que Jesus revelasse o seu poder divino, o seu atributo divino, certo? Obedecendo, obviamente, ao diabo, ao diabo. E você vê que quando você chega para alguém e fala rapidamente, a tendência é a gente pensar rápido e agir, reagir. Jesus não fez isso. Jesus usou, está escrito, usou a palavra. A gente vai ver isso em Lucas 2 e 4. Né? Na área, ele foi testado ou tentado na área da natureza divina. Primeiro ele foi tentado na área física, né, biológica, né, do ser humano, na questão da alimentação. Segundo, ele é tentado a segunda área que ele é tentado é da natureza divina, certo? Na questão cristológica, do verdadeiro Deus, de usar os atributos divinos, né? Melhor dizendo, lá do pão, poderia fazer, alguém também cheio da graça de Deus poderia operar um milagre aí. Mas dentro dessa questão já é diferente, porque ele dizia, se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, que aos teus anjos dará, está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus, tá bom? Terceira área que Jesus é tentado é na área espiritual. A gente vai ver isso aí na questão da alma, na questão do espírito, espiritual, alma e espírito, certo? A gente vai ver isso em Lucas 5 e 8. Então, dentro dessa questão espiritual, ele é tentado na questão da fama, do poder, da idolatria, que darei todas essas glórias, todos esses reinos, se prostrares e me adorares. Quem não quer fama, irmão? Quem não quer poder? Né? Quem não quer ser idolatrado? Então, ele foi tentado na síndrome de Lúcifer, de adorar a Lúcifer, né? E deixar de adorar o Criador. Ou seja, ele foi tentado para desviar Jesus do seu propósito. O diabo tentou Jesus para desviar dele do propósito da cruz. O diabo induziu Jesus a pecar contra o primeiro mandamento, amar só, adorar só o Senhor teu Deus, né? Amar de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Adorar só o Senhor teu Deus, adorarás, só a ele darás cultos. Terceiro subtópico do segundo ponto ainda. Como Jesus venceu a tentação? Como foi que ele venceu? Vamos ver como foi que ele venceu? Primeiro, 3 coisas que levou Jesus a vencer a tentação. Ele só venceu a tentação porque era filho de Deus, negativo. Ele só venceu a tentação porque ele não tinha pecado, ele tinha livre-arbítrio total, diferente do ser humano, negativo. Ele venceu a tentação porque ele estava cheio do Espírito Santo. O texto vai dizer, antes dele ir lá para o deserto, já estava cheio do Espírito Santo. Segundo, ele orou, ele estava em oração. Terceiro, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E quarto, ele usou a palavra, ou está escrito, coisa que muita gente não usa mais, a palavra. A palavra tem poder para resistir o diabo e ele fugir de vós, tá bom? Então, olha, por parte de Satanás, tentar, né? No caso aqui a gente já falou, pelo lado divino de Deus, provar. Enquanto ele está sendo tentado pelo diabo, ele está sendo provado por Deus ao mesmo tempo, tá? Tá certo? São irmãos gêmeos, lembra? Estão juntos. De um lado, uma tentação para derrotá-lo. Do outro lado, a provação para comprová-lo. Comprová-lo. Certo? Então, houve nessa questão da tentação o preparo para a tentação.
certo? Ele tinha sido batizado no Rio Jordão e o Espírito veio sobre ele, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Houve o poder contra a tentação, ele estava em jejum e oração, certo? E houve o proveito da tentação, certo? Ele foi provado, tentado e aprovado, usando a palavra, certo? Houve o poder, o jejum, a palavra, a oração. Então, os três, a gente vai ver nessa tentação de Jesus também. Vamos fazer uma análise rapidinho aqui no capítulo 4 de Mateus. A gente vai ver aqui os três si do diabo. Contra os três está escrito de Jesus, certo? Vamos ver aqui na tentação de Jesus. Vamos ver em Mateus mesmo. Mateus, né? Capítulo 4. Tem Mateus, tem Lucas e tem Marcos. Mas no Mateus capítulo 4, onde o comentarista colocou aí, ele começa: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se, primeiro ele ora, depois ele jejuma. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus. Ou seja, o diabo vai sempre usar a seta da artimanha do sentimento de dúvida. A maior dúvida que o diabo coloca na cabeça das pessoas é que Deus não existe e o diabo não existe. E o pecado não existe. Então, se Deus não existe, o diabo não existe, o pecado não existe, não existe nada disso. Não é isso? Então, ele é mentiroso, pai da mentira, homicida, nunca se firmou na verdade. João 8,44. Então, ele vai usar o quê? O se tu és, olha, para provocar Jesus para fazer um milagre. Para fazer um milagre, porque transformar as pedras em pão é um milagre também. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Olha, querendo colocar dúvida. Esqueceu ele que, versículos anteriores atrás, Jesus estava no Jordão, sendo batizado por João, e a voz de Deus, o rema de Deus falou lá: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Certo? Ele esqueceu disso. Aí Jesus vai responder, com Deuteronômio 8:3. Nem só de pão viverá o homem, Mateus 4:4, mas de toda a palavra que sai da boca do meu pai. Olha, Satanás, eu estava sendo batizado no Jordão e o meu pai falou com a palavra rema: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Certo? Tanto Cristo é a palavra escrita, o pai fala com a palavra rema, falada oralmente. Então, olha, já mais adiante, no versículo de número 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta no templo e lhe disse, olha o que ele disse lá, tem mais coisas aqui, não dá pra gente destrinchar. Se és, olha o outro si do diabo, primeiro si, segundo sim, se és, primeiro si do diabo e o primeiro está escrito de Jesus, não está escrito nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de meu pai. Segundo o si do diabo, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha, sempre é provocando, o diabo é provocador, induzindo, seduzindo, induzindo, né? Pois está escrito, ainda usa o está escrito, cara de pau, que ele conhecia a Bíblia, ele conhece a Bíblia, mais do que eu e você, ele não conhece mais do que Deus. Ele dará ordem a seus anjos. Aí ele cita Salmo 91:11. Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para não tropeçarem em alguma pedra, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu: também está escrito. Olha, segundo está escrito de Jesus, contra o segundo si do diabo, de Satanás. Também está escrito: não ponhas a prova o Senhor teu Deus, não tentarás. Deus não pode ser tentado. Tiago 1:14. Por ninguém a ninguém tenta. Aí o diabo foi, mais uma vez, não desistiu. Terceiro, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares. Olha para aí, outro se, e me adorares. Certo? Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, outro está escrito de Jesus, está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele prestes culto. Primeiro o diabo usa: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Depois Jesus responde com Deuteronômio 6:16, certo? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E depois ele responde com Deuteronômio 6:13. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Então, os três sis do diabo contra os três está escrito
de Jesus. Isso dá uma mensagem tremenda para você trazer na sua igreja lá. Terceiro tópico para finalizarmos. Já estamos caminhando para o fim. Meu Deus, a hora está passando. Resistindo à tentação. A pergunta é, todos somos tentados? Todos somos tentados. É pecado ser tentado? Não é pecado ser tentado. Quando é que somos mais tentados? Normalmente quando estamos sós. Porém, somos tentados também no meio de uma multidão, até dentro da igreja. Até no púlpito da igreja, em qualquer lugar, somos tentados 24 horas. A partir que a gente nasce de novo, a gente é tentado a uma luta 24 horas, tá? Algumas vezes com mais intensidade e outras com menos, mas é uma luta 24 horas. Paulo vai falar sobre isso, a batalha espiritual. A batalha espiritual. Então, o inimigo não deixará de nos tentar, assim como não deixou Cristo. E nunca desiste. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus mandou ele embora, né? Em Lucas, capítulo de número 4, versículo 11, vai dizer que ele deixou Jesus até resistir o diabo, né? Ele deixou Jesus até a ocasião oportuna, até um tempo oportuno, que eu acredito que foi até a cruz, tá? Quem sabe lá no Getsemane, em outros lugares, só Deus sabe. Então, o que é que a Bíblia vai dizer sobre resistir à tentação? Resistir o diabo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer que o inimigo externo a gente resiste, a gente encara, a gente enfrenta, como Jesus enfrentou, e ele fugirá de vós. Já para o inimigo interno, né, a Bíblia vai dizer fugir da prostituição, 1 Coríntios 6, 18. Fugir dos desejos da mocidade, 2 Timóteo 2, 22. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, Provérbios 5 e 8. Então, como a gente vai resistindo à tentação? Como é que a gente vai resistir isso? Fugindo, dependendo da tentação, ou enfrentando como Jesus enfrentou. Vai depender da via dela, se ela é com o inimigo externo ou interno, tá? Segundo subtópico do terceiro ponto, rejeite a tentação. Como é que você vai fazer para rejeitar a tentação? Martinho Lutero vai dizer, né, o grande Martinho Lutero, reformador cristão, um dos pais da reforma protestante, ele vai dizer, um dos maiores, né? Ele vai dizer, não podemos evitar que um passarinho sobrevoe sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça um ninho. Assim é a tentação. Somos tentados 24 horas por dia, mas se cedermos à tentação, se a gente começar a conviver com o pecado de estimação, ela vai fazer um ninho em nossa cabeça. E é perigoso, porque é o caminho da destruição, da perdição. Então, Jó se desviava do mal, capítulo 1, versículo 9, porque Jó se desviava do mal. Enquanto Jó se desviava do mal, tem gente hoje correndo atrás do mal, abraçando o mal, chamando para si o mal, colocando o mal dentro da sua casa, procurando ver o mal. É terrível, é terrível. É como um contraste diferente. Sansão, por exemplo, era escravo de paixões. A maior revelação do Espírito Santo na vida de um ser humano em carne e osso foi Sansão. Mas ele era escravo de paixões. Ele cedeu à tentação. A tentação é um processo. Ela tem começo, meio e fim. Certo? Você tem que sinalizar logo o sinal vermelho para que tenha cuidado. Tá bom? Então, fugir, a Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 22, fugir da aparência do mal, dirá do mal. A Bíblia manda fugir da aparência. Teve aparência de mal, fuja. Fuja. Porque a carne é fraca. Tá? A Bíblia vai dizer em 1 Pedro 3 e 11, aparta-te do mal. Terceiro subtópico do terceiro ponto, e a gente já vai finalizar agora. Arrependa-se, ou seja, a palavra no grego é metanoia, mudar de pensamento, mudar de direção de pensamento, mudar de opinião, voltar atrás de algo, tá? Há um caminho de cura quando alguém vem e cede na tentação. Há um caminho de cura, tá? Não está tudo perdido. E restauração para quem age dessa maneira. Provérbio 28 e 13. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Tá? O problema não está em ser tentado, mas sim em ceder à tentação. Qual é o caminho? Confissão. Arrependimento. Para desfrutar do perdão e da graça do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Que Deus nos ajude. Que você tenha uma aula bem proveitosa. Fomos um pouco longo por causa do tema, que é muito preciso e tem muita coisa boa. A gente poderia falar várias outras questões aqui, mas o tempo não dá. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Permaneça firme e constante, sempre abundante, sabendo que a vossa obra não é vão no Senhor, tá?
Pai, queremos te louvar pela vida de cada um deles. Contempla aqueles que ainda não se inscreveram, toca nos corações para que sejam missionários também, levando a tua palavra, o teu ídolo glorioso, ensinando as nações. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. Lembre-se, só entre algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Tá? O importante é que eu diminua e que ele cresça. Deus os abençoe em Cristo Jesus.